A civilização passa pela maior crise de sua história e o fim do mundo está se aproximando. Tsunamis, terremotos e tufões assolam completamente o planeta e somente uma arca pode salvar as pessoas. Porém, cada passagem custa US$ 1 bilhão. E aí, curtiu? Então deixa o like e a inscrição para me ajudar a chegar em 1K e vamos lá. A história começa com um cientista americano chamado Adrian Hamisley visitando seu amigo e astrofísico denominado de Satna. O astrofísico convidou o cientista, pois houve um aumento repentino nas explosões solares. E para mostrar mais detalhadamente o fenômeno, os dois vão juntos até uma mina de cobre, onde descem até uma profundidade equivalente a mais de 3.000 metros. Assim, Satna mostra alguns dados para Adrian, que fica impressionado com a duplicação de neutrinos, uma partícula subatômica que não contém carga elétrica e existe em abundância em todo o universo. No entanto, o astrofísico explica que com a maior explosão solar da história, os neutrinos sofreram uma mutação que afetou o fluxo da partícula e começou a superaquecer o núcleo da Terra. E é tão sério que a água subterrânea já está fervendo com a temperatura elevada, e segundo Satna, isso levará ao cataclismo global. Depois disso, o cientista retorna imediatamente para a América, onde precisa relatar o acontecimento para o chefe da administração presidencial denominado de Cal House. Entretanto, o político não se interessa e até o ridiculariza, porém após Adrian demonstrar a urgência, Cal lê os arquivos e entende a seriedade do assunto. Então o leva para falar com o presidente. Passa então um ano e chega 2010, onde o presidente vai discursar em uma cúpula sobre a aproximação do fim do mundo. Já na China, operários estão sendo recrutados para a criação de navios enormes denominados de ar, que todos os influentes do mundo já sabem da notícia, e começam a vender seus pertences para comprarem as passagens, já que cada uma sai na bagatela de US$ 1 bilhão. E isso se aproxima muito do realismo, já que se acontecesse uma catástrofe desse nível, provavelmente pessoas comuns igual eu e você seríamos os últimos a saber. Porque pensa, se uma informação dessa é vazada, no desespero o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa. Enfim, vamos voltar pro filme. Já em 2012, um escritor falido chamado Jackson Curtis está dormindo quando é acordado por um pequeno terremoto e recebe uma ligação de sua ex-esposa que está mandando buscar os seus filhos para passarem um fim de semana juntos. Enquanto isso, na televisão passa uma reportagem sobre algumas pessoas que acreditavam no calendário maia e resolveram jogar no Vasco antes de todo mundo. Jackson está indo buscar os seus filhos enquanto vê uma placa dizendo que o fim está próximo, e quando chega na casa de sua ex-mulher, conversa com as crianças que não parecem ser muito próximas de seu pai, mas sim do novo namorado de sua mãe, um cirurgião plástico cujo nome é Gordon. Assim, sua ex-esposa, denominada de Kate, diz que ele precisa ficar com as crianças e não passar o tempo todo escrevendo. Enquanto isso, no mesmo dia, o pai de Adrian está se preparando para uma viagem de cruzeiro onde trabalha como músico, porém um pequeno tsunami estremece o navio e mostra mais um indício que o planeta não está normal. Já na Casa Branca, Adrian conversa com o presidente sobre o núcleo da Terra estar aquecendo mais rápido que o esperado, e para coletar melhores dados precisa fazer uma pesquisa minuciosa em Yellowstone, pois as atividades sísmicas são mais altas por lá. E enquanto está indo pegar o seu helicóptero para partir, conversa com Cal sobre dizer para as pessoas o que realmente vai acontecer. Mas o político retruca dizendo que o mundo viraria um caos antes mesmo da catástrofe, e os dois terminam sua conversa. Já Jackson e as crianças estão indo acampar, mas o local está cercado por grades e placas, dizendo que a área é restrita, porém Jackson resolve pular de qualquer forma. E seu filho, denominado de Noah, diz que isso não é uma boa ideia. Isso só mostra que idade não é sinal de maturidade, já que o filho tem mais juízo que o pai. Jackson vai até um lago, mas quando chega no local vê que não sobrou nada, pois toda a água do lugar havia se evaporado. Assim, militares aparecem e os levam para uma base onde Adrian está fazendo suas pesquisas. Então os dois se conhecem e o cientista mente para Jackson, dizendo que estão fazendo uma expedição geológica comum e nada terrível está acontecendo por ali. Assim continuam a conversa e Adrian reconhece Jackson como um escritor que tanto admira, sendo um dos poucos que leram o seu livro, e logo depois disso Jackson parte com as crianças como se nada tivesse acontecido. Já Adrian contata Satna que tem péssimas notícias, pois a temperatura do núcleo da Terra aumentou novamente, desestabilizando completamente a crosta terrestre. E uma curiosidade é que o núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol, pois os dois têm uma temperatura semelhante de aproximadamente 6.000 graus Celsius.
Já de noite, Jackson está mexendo em seu notebook quando ouve um teórico da conspiração de uma rádio local falando sobre o fim do mundo e como eles estavam próximos, Jackson vai até ele. Assim, um teórico denominado de Charlie começa a falar que o planeta está com os dias contados e até mostra uma animação bem bacana, diga-se de passagem. Porém, Jackson fala que é impossível, pois uma informação desse tamanho não poderia ser mantida em segredo. Então, Charlie mostra várias pessoas que tentaram avisar sobre a catástrofe e acabaram mortas. Com isso, o mesmo termina dizendo que as autoridades estão construindo naves espaciais para tirarem as pessoas da Terra. E tem um mapa do local de onde elas partirão. Mas Jackson não acredita nesse absurdo e volta para sua tenda. Já em outro local, Kate está com Gordon em um supermercado até que um tremor acaba criando uma fenda no estabelecimento e no outro dia então Kate manda as crianças voltarem para casa. Enquanto isso, Cal informa ao presidente que apenas 4 arcas foram construídas até o momento, o que significa que o número de pessoas que serão salvas é extremamente baixo. E Adrian explica para os chefes de estado o quanto a situação é catastrófica, assim o presidente anuncia uma evacuação imediata para os navios. Já Jackson entrega as crianças de volta e vê que Noah tem uma relação melhor com o padrasto do que com ele, assim parte para o seu trabalho que é ser motorista de um oligarca bilionário russo denominado de Yuri Karpov. O homem tem ingressos para a Ark, então recebe a mensagem de evacuação, com isso pede para Jackson levar os seus filhos com urgência até o aeroporto. Assim, quando chega lá, um dos garotos esnoba de Jackson dizendo que tem uma passagem para a grande nave. Com isso, o homem lembra das palavras de Charlie e pensa que começa a fazer sentido tudo o que ele diz, então imediatamente aluga um avião no aeroporto e sai correndo para pegar sua família. Porém, a princípio, Kate não acredita nele, pois os governadores afirmaram na televisão que está tudo sob controle e não precisam entrar em pânico. Assim, Jackson fala: quando eles falam que é pra não entrar em pânico, aí que é pra entrar! Ele chega até a casa de Kate e coloca todos no carro, então começa a acelerar enquanto Los Angeles é completamente destruída. Casas e prédios desabam, no entanto Jackson consegue chegar milagrosamente até o aeroporto. Porém, o piloto do avião está morto, mas felizmente Gordon tinha feito algumas aulas de voo e pode pilotar o avião. Só que a cidade está sendo engolida, com isso aumenta a dificuldade para decolarem a aeronave, entretanto no fim conseguem. Kate então pergunta a Jackson como sabia que aquilo iria acontecer, e o mesmo responde que não foi somente a Califórnia, e sim o mundo inteiro que está entrando em colapso. E termina dizendo que precisa ir até Yellowstone procurar por Charlie. Enquanto isso, Adrian recebe a informação que o terremoto de Los Angeles foi classificado com uma magnitude de 10.9. E você sabia que o maior terremoto da história teve uma magnitude de 9.5 e aconteceu em Valdívia, no Chile, o que acarretou em mais de 2 milhões de pessoas desabrigadas e ocasionou tsunamis que chegaram ao Japão? Pois é. O avião pousa em Yellowstone para o reabastecimento e Jackson nesse momento corre o mais rápido possível até o trailer de Charlie, só que sua filha denominada de Lily vai atrás dele. Assim, Jackson vai até o automóvel, mas não consegue achar o mapa, então pega o trailer e vai até Charlie, que está fazendo a sua última transmissão no topo de uma montanha e esperando o fim do mundo. Com isso, Jackson chega até ele e pergunta para o homem insano onde está o mapa, e Charlie fala a localização, e Jackson em forma de agradecimento convida o louco para ir com ele, mas Charlie se recusa a evacuar. Assim, Jackson sai correndo o mais rápido possível enquanto Charlie continua a transmitir em sua rádio, tendo como plano de fundo uma enorme erupção vulcânica. E em Yellowstone começa um verdadeiro juízo final, no qual Jackson dirige a toda velocidade no sentido do avião. Porém, quando está chegando, uma enorme cratera se abre, mas felizmente Jackson consegue pular com o trailer. E não é possível que esse cara queira ser escritor, o homem só pegou carro bush e conseguiu fazer milagres. Sério, eu acho que ele está no filme errado. A família dele é outra. Deriva que soy, tu manolero longueiro, hello, graças a Deus. Gordon se prepara para decolar, pois não dá para ficar mais lá, porém Noah fala que eles não podem ir, pois seu pai ainda está no trailer. Mas felizmente consegue encontrar o mapa a tempo e embarcar no avião que consegue decolar, entretanto é engolido pela cortina de fumaça, só que milagrosamente Gordon consegue afastar a aeronave e se distanciar das explosões. Assim, Jackson examina o mapa e relata que vão precisar de um avião maior, pois as arcas estão na China.
Enquanto isso, Adrian conversa com seu pai por telefone e revela sobre o desastre iminente, porém o homem é corajoso e pede para não se preocupar com ele. Então, os dois se despedem de uma forma comovente. Assim, Adrian vai até o presidente e diz que as pessoas precisam saber o que está acontecendo, e o chefe máximo do país diz que irá ficar para anunciar o fim dos Estados Unidos. Com isso, Adrian embarca no avião e dá a notícia que o presidente não irá os acompanhar, então sua filha, denominada de Laura Wilson, chocada, liga para o seu pai e amargamente se despede e aceita sua decisão. Logo, o presidente se dirige à nação com uma despedida emocionante, decretando o fim do país e da humanidade. Já o avião de Jackson pousa em um aeroporto e por coincidência encontra Yuri, que estava em uma enrascada, pois tinha um avião, mas precisava de um copiloto para ajudar seu piloto, denominado de Sasha. Assim, Lily fala que Gordon é um piloto, com isso todos embarcam na aeronave e Sasha decola o avião, mas precisa levantar por um segundo e manda Gordon tomar o controle, e o mesmo acaba tendo que fazer uma manobra arriscada entre dois edifícios. E eu não sou nenhum especialista em avião, mas uma pessoa que teve algumas aulas de aviação conseguir passar com um avião de 120 metros entre dois prédios é brincadeira, hein? E olha que eu nem falei sobre ele conseguir subir voo lotado de carros e com pouca pista, sendo que esse modelo de avião pesa apenas 500 toneladas. Melhor eu voltar pro filme. O Washington está coberto por cinzas e os sobreviventes estão se abrigando na Casa Branca. Já o nobre presidente tenta ajudar uma criança a achar o pai, porém um terremoto de magnitude 9.4 acaba atingindo a capital. Enquanto isso, a bordo do Antonov, Jackson pergunta quanto foi a passagem da Arca e Yuri responde que foi 1 bilhão, mas não existe dinheiro quando o assunto são os filhos. Assim, Gordon chama os dois para olharem uma inconveniência e acabam se deparando com o local que iam reabastecer o avião tomado por chamas. Com isso, Sasha relata que o combustível não é suficiente para chegarem na China, então terão que pousar na água. Contudo, por conta da instabilidade da crosta terrestre, o continente asiático se move 2.500 quilômetros e milagrosamente eles conseguem chegar em terra firme. Mas os motores do avião acabam falhando, então Sasha diz que todos precisam ir para um carro e pular da aeronave. E é claro que Jackson consegue sair tranquilamente, né? Já que ele fez milagre com os carros bucha, não deve ser difícil fazer um Bentley voar. Sasha não tem tanta sorte e o avião acaba caindo. Enquanto isso, Adrian tenta confortar Laura, que ainda está abalada pela trágica morte de seu pai. Mas Adrian é chamado até a sala de controle, onde é informado que a crosta da Terra começou a se mover. Porém, Cal não sabe o que significa, então pergunta o que vai acontecer. Com isso, Adrian explica que com o deslocamento da crosta, tsunamis de tamanhos inimagináveis irão se formar. Enquanto isso, depois de sair do avião, Jackson vê uma luz estranha e junto com os outros começa a acenar desesperadamente. Assim, alguns soldados da província chinesa descem e perguntam sobre as passagens, e somente Yuri e seus filhos têm, deixando o resto do pessoal para trás. Então Jackson e os outros caminham sem rumo até encontrarem um carro que está passando, e desesperadamente balança os braços implorando para pararem. Assim, o motorista, que é um monge, pega todos eles e os leva até um vale. Enquanto isso, Adrian chega no local de embarque das arcas, mas infelizmente uma delas acabou sendo afetada por um terremoto e está passando por reparos. E por coincidência, a arca número 3, ao qual Yuri tem as passagens. Já Adrian entra em sua cabine e fica enfurecido, pois o local dá para acomodar umas 10 pessoas, não somente ele. E no mesmo momento recebe uma ligação de Satima, que não recebeu o suporte necessário e acabou vagando sem rumo. O astrofísico então informa a Adrian sobre um tsunami gigante que está se aproximando e se despede do seu amigo antes de morrer. Com isso, Adrian vai até o posto de comando da Ark e desesperado pede para demarcar um local onde uma onda gigante com mais de 1.500 metros se aproxima. Assim, refazem os cálculos para o impacto e surpreendentemente o tempo diminuiu para menos de meia hora. Ao mesmo tempo, o monge leva Jackson e os outros até seu primo, que é um dos funcionários que trabalhava na construção da Ark e tem um plano para entrar clandestinamente, mas o mesmo se nega a levar eles. Então Kate implora desesperadamente para que leve pelo menos seus filhos e, como último ato de desespero, pede para a senhora que estava os acompanhando. Assim, a mesma consegue convencer o funcionário, que era o seu neto.
E graças ao tsunami se aproximando, todas as arcas começam a ser preparadas para partirem. Com isso, Yuri vê aquilo e percebe que eles estão sendo abandonados. Então nocauteia o segurança e parte desesperadamente com a multidão para o portão de embarque da arca. Assim, o homem vê sua ex-namorada embarcando clandestinamente. Enquanto isso, Adrian fica inconformado com o que estão fazendo e, sem a permissão e colocando sua vida em risco, começa a discursar para que abram os portões da arca. Mas antes de posto, House interrompe o seu discurso e chama a atenção dos políticos para o fato de faltar 15 minutos para a colisão com a onda. E para ele é muito mais importante manter a segurança de quem já está no navio. Mas o discurso de Adrian convence os políticos e no final todos concordam em abrir os portões. No entanto, isso coloca a família de Jackson em perigo, pois as engrenagens por onde eles estavam passando começam a se mover com o mecanismo de elevação do portão. Assim, jogando o Gordon e o chinês em uma enorme engrenagem. Mas Jackson consegue segurar o chinês, porém Gordon escorrega e infelizmente acaba sendo triturado. Além disso, um cabo grosso fica preso nas ferragens, o que impossibilita o mecanismo de abrir o portão completamente. No entanto, as pessoas conseguem subir e correm rapidamente para dentro da arca, e o relógio conta regressivamente. Mas todos conseguem entrar, menos Yuri e seus filhos, que ficam em uma passagem estreita entre a arca e as pessoas para não serem empurrados para a morte. Mas no último momento ele consegue subir e embarcar um de seus filhos. Só que o outro acaba não conseguindo, então ele joga o garoto com toda a sua força para salvá-lo, mas acaba caindo no abismo. Assim, os portões começam a se fechar, porém por conta do cabo preso na engrenagem, os portões não fecham totalmente, impossibilitando que a arca ative os motores. Adrian assim vê os filhos de Jackson e vê que seu conhecido ainda está vivo, com isso mandando uma equipe lá para baixo. Enquanto a contagem regressiva se aproxima do final, logo então a onda gigantesca colidindo com as arcas. Contudo, por conta da arca número 4 não estar com o portão totalmente fechado, a água começa a entrar e o sistema de segurança bloqueia alguns compartimentos, assim separando Lily de seus pais, que fica presa com Tamara. E outra tsunami no sentido oposto acaba chegando até a arca junto com um grande avião que acaba se colidindo com um dos suportes, o danificando e soltando a embarcação, que agora está indo rumo a uma colisão com o Monte Everest se o motor não puder ser ligado. Adrian assim chega no compartimento e consegue salvar Lily e fala para Jackson que se eles não liberarem as engrenagens todos irão morrer. Assim o mesmo entende e decide colocar sua vida em risco para ir ao compartimento completamente inundado, mas antes daquele beijo motivacional em Kate. Com isso vai até o local, mas Noah segue silenciosamente. Jackson instrui seu filho a iluminar o seu caminho com a lanterna. Enquanto isso, a arca começa a colidir com a montanha. No entanto, Jackson consegue tirar o cabo e os motores são ligados. Porém, a arca está em uma velocidade muito alta e não consegue parar e acaba se chocando de frente com a rocha. Mas milagrosamente o impacto não foi suficiente para danificar a embarcação. Assim, os motores são ligados em força máxima no sentido reverso e a arca começa a se afastar da montanha. Todos então comemoram e Jackson consegue encontrar sua filha. Com isso, se passa 27 dias e satélites enviam fotos da África, onde o mar recuou e já existe terra firme. Assim, as arcas traçam rota para o local e abrem os portões para as pessoas admirarem a vista. E aí, galera, no lugar deles vocês fariam igual o Adrian e pediria para abrirem as portas, ou igual o House e não arriscaria? Deixe aí nos comentários e se curtiu, deixa aquele like e se inscreva. Fui!